Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região norte do Paraná, região de Londrina pela TV Tropical, canal 7, em Maringá pelo canal 15, Cianorte pelo canal 46, também para Campo Mourão e região pelo canal 12 e para todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar de economia. E olha, você sabia, minha amiga, que você vai ter que fazer sacrifícios pelo país? Pois é o que a presidente Dilma tem falado aí nas redes nacionais e os jornais têm repercutido. Eu mostro para você a Folha de Londrina, matéria dizendo o seguinte: Dilma diz que todos terão que fazer sacrifícios temporários na questão, é claro, da economia. Para comentar isso para você, estará aqui conosco o economista Marcos Gabriel, que vai fazer uma leitura do momento econômico do país e aonde que vai apertar o seu calo. Também nós vamos falar da questão política. Olha só, mais um denunciante confirma repasse para a campanha de Dilma. O ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, diz que pelo menos $200 mil foram para a campanha de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é que, aliás, está realmente no inferno astral. Ela foi hostilizada esta semana numa exposição em São Paulo. O pessoal vaiou insistentemente a presidente Dilma, que foi no Salão Internacional da Construção, e ela sequer conseguiu andar pelo salão e teve que ir embora. Tudo isso nós vamos falar para você aqui no Pauta em Debate, logo após o nosso intervalo. Um minutinho só, nós já voltamos. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite vamos falar de economia. E eu tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, vai se interessar porque nós vamos abordar justamente o lado da economia que aperta no seu bolso, no meu bolso, no bolso de todos nós brasileiros. Para fazer uma avaliação do momento econômico, está aqui conosco o economista e nosso comentarista de economia, Marcos Gabriel. Marcos, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Luiz César. Boa noite a você que nos acompanha pela CNT. Olha, eu tenho aqui uma série de jornais para mostrar aqui e eu vou começar a mostrar por etapas, A Folha de São Paulo trouxe recentemente a seguinte manchete: Dilma corta gastos e vai elevar tributos. Ao mesmo tempo, a mesma Folha de São Paulo, aqui em editorial, aqui em cima, diz aqui, arroxo, mesmo que a vaca tussa. E embaixo, o desemprego salta para 5,3% em janeiro. E é o pior resultado, segundo a Érica Fraga e o Pedro Soares, para a Folha de São Paulo, é o pior resultado desde 2008, 2009, a crise de 2008, 2009. Marcos Gabriel, vamos começar pelo lado que interessa ao nosso telespectador. Desemprego em alta é algo que as pessoas podem ou devem ficar preocupadas? Com certeza, Luiz. Infelizmente, uma das faces mais cruéis desta crise que nós estamos enfrentando é o desemprego. A partir do momento que as pessoas não conseguem mais manter o seu emprego, ou aquelas que estão no seu emprego não têm condição de negociar os aumentos ou a reposição salarial dos últimos 12 meses na sua database, automaticamente começa a se corroer o poder de compra do trabalhador. E o nosso país, nos últimos anos, ele cresceu estimulado pelo consumo. A partir do momento que o desemprego está em baixa
e a renda do trabalhador automaticamente vai estar em baixa, nós não teremos a curto prazo condição de fazer a economia crescer com o poder de compra, com o consumo das famílias brasileiras. Quer dizer, na prática, quando você fala poder de compra, de um lado você tem o problema do desemprego, que assusta, por um lado até é possível que alguém perca a totalidade da renda. Quando você não perde o emprego, você acaba perdendo a capacidade de ter aumentos reais. Mas, por outro lado, do outro lado da moeda, nós temos também a inflação, que está subindo e as pessoas acabam indo ao supermercado todos os dias. Você vai, minha amiga, eu também vou. E você acaba verificando que os produtos estão numa alta muito forte. E aí a presidente vai para a televisão, como ela foi recentemente, e diz, o Giovanni mostra aqui para a gente, é a matéria da Folha de Londrina, matéria da Débora Bergamasco, da Agência Estado, que os sacrifícios, todos terão que fazer sacrifícios temporários. É a fala da presidente Dilma Rousseff em cadeia nacional, né, dizendo que agora a conta chegou e certamente as pessoas já estão sentindo isso já há alguns meses na sua conta mensal. Exatamente, a conta chegou e a conta chegou muito salgada, porque o aumento dos tributos que o governo promoveu de uma forma necessária, eles incorrem automaticamente no aumento dos preços. E quando você aumenta a energia elétrica, água, combustível, tudo isso incide em todas as áreas da economia, em todos os setores. Há um aumento de preço significativo, é o que nós estamos sentindo no bolso. E a partir do momento que você não consegue ter o aumento da tua renda e, por outro lado, você tem um aumento generalizado de preços e você também está pagando mais por tarifas públicas, o sacrifício é enorme e não vai ser um sacrifício temporário. E daí as famílias vão ter que começar a fazer os cortes, se já não é que não estão fazendo. Automaticamente você começa a sair menos, você reduz o teu lazer. Então você não vai mais comer fora no final de semana, você começa a mudar o teu cardápio, você não vai mais no cinema, aquelas pessoas que costumam ir ao cinema, costumam ir ao shopping, costumam ir comer uma pizza. Então esses setores já começam a sentir o reflexo, você reduz na parte do lazer. A outro setor que também tem um reflexo significativo são as famílias que têm os filhos em escolas particulares. Elas vão tirando os filhos das escolas particulares e colocando elas em escolas públicas. Aí você já tem um reflexo do aumento de demanda por vagas em escolas públicas. Você tem aquelas famílias que param de pagar o plano de saúde. Então, ela começa a demandar mais serviço na saúde pública. E cada família, ela vai se articulando de alguma forma. Se ela tinha 2 carros, ela deixa um na garagem e começa a sair com um. Se ela tinha um carro, ela deixa o carro na garagem e começa a andar de ônibus. O que vai, desculpa te interromper, mas o que vai, inclusive, sobrecarregar o sistema de transporte. Quer dizer, cada vez que alguém deixa de fazer algo que acostumou a fazer nos últimos anos, de facilidade, do ponto de vista de pagar a conta, andar de carro, minha amiga, andar com a sua moto e ir para o trabalho, você está pagando a sua conta. E volta a andar de ônibus, você está sobrecarregando o serviço público de qualquer forma e também, de uma certa forma, está gerando desemprego. Porque se eu deixo de ir na pizzaria e todos deixam de ir na pizzaria, o dono da pizzaria vai ter que fechar e lá 5, 6, 10 pessoas vão para a rua. Exatamente. E acaba aumentando o desemprego. Essa que é a conta que está sendo feita? Essa é a conta, esse é o nosso dia a dia. É isso que acontece, esse é o impacto real da política econômica que está sendo adotado agora. E, por exemplo, as pessoas que faziam compras de vestuários, de calçados, elas começam também a reduzir esse consumo. E automaticamente lojas vão se fechando e mais pessoas vão ficando desempregadas. Então esse é o nó da economia nesse momento, que nós chamamos que nós estamos a economia está estagnada e a inflação alta, que nós chamamos de estagflação. A economia não cresce, na realidade a projeção do PIB para 2015 é uma redução, um encolhimento de 0,66%, né? Então, como diz aí na Folha. O Giovanni mostra para a gente aqui a matéria também. Aqui, hoje está bem calçado, viu, minha amiga? A economia deve retrair um pouquinho mais de 0,5%, aponta o novo boletim da agência Focus, né? Matéria da Célia Froff, da agência Estado também para a Folha de Londrina.
Quer dizer, as previsões, até porque para quem não acompanha, e as previsões não cansam de piorar, né? Até pouco tempo atrás era uma queda de 0,58, agora 0,66. Daqui a pouquinho já vai chegar a 1% de retração, ou seja, o PIB diminuindo, justamente por esse movimento também da gente acabar com medo do salário não dá, acabar gastando menos. Exatamente. Então, quem compra muito parcelado já está parando de fazer essas compras. O que pode ser considerado um luxo, o que muitos chamam de supérfluo, as pessoas já começam a não comprar mais, porque não sabe se vai ter renda para fazer o pagamento dessas despesas. Então, ela tem que primeiro enquadrar ou adequar o teu orçamento familiar às novas despesas com os aumentos que estão ocorrendo. E também não assumem prestações de médio prazo, ou seja, 4, 5, 6 vezes ou 12 vezes, como era a compra de bens e produtos duráveis, porque não sabe a partir de agora se o teu emprego vai estar garantido. Então, o que acontece? A economia começa a parar, né? E você começa a comprar só o essencial. Então, você compra o alimento porque você precisa consumir, mas até o alimento que as famílias, principalmente de classe média, se acostumaram a ter um incremento, como nós falávamos no boom da economia, do consumo, onde aquela família que não comprava o iogurte ia lá comprava um queijo, comprava uma bolacha recheada para o filho, tudo isso começa a ser cortado do orçamento. Então, também tem um lado social drástico e perverso, principalmente sobre as famílias de menor renda. Por isso que o combate à inflação, ela tem que ser dura, porque no final das contas quem mais paga a conta é quem tem menos dinheiro. É aquela pessoa que tem um pouquinho e esse pouquinho não está dando mais nem para a necessidade básica da manutenção da sua família. E olha, o Marcos está falando aqui para a gente, minha amiga, e eu estou lembrando aqui, uma amiga minha me disse ontem, comentando essa questão de supermercado, a gente acaba encontrando muitos amigos, e o pessoal comentando, falando, olha, Luiz César, eu fiz o seguinte, eu estou começando a mudar as marcas que eu consumo na minha casa. Então, a pessoa me deu um exemplo, falou, olha, a minha filha usava um shampoo, né, um shampoo bom, desses de marca boa, que custa 16 ou 18 reais o shampoo. Eu cheguei para ela e falei, não, eu vou comprar um shampoo para você que custa 6 reais. Ela chiou, aliás, ela comprou o shampoo, chiou, falou, não, tá bom demais, tendo shampoo tá bom, eu não preciso pagar 16, se tem um shampoo que também vai lavar o cabelo e vai pagar 6. A gente acaba trocando as coisas, como você falou, às vezes você acostuma a comer uma carne um pouco melhor, uma alcatra, às vezes até e de repente você se vê às voltas tendo que comprar de novo a posta vermelha, o músculo para fazer de panela, e é coisa que lembra um pouco para quem viveu, né, os anos 80, quando tinha que administrar ali apertado o orçamento. Você como economista, você acha que nós vamos chegar nesse ponto de ter uma situação bastante caótica? Olha, Luiz, a condição da economia brasileira hoje ela é diferente com relação ao que nós tínhamos na década de 80. Porém, se o governo não tomar cuidado, se continuar essa instabilidade política que rege hoje o país, nós podemos sim chegar nesse ponto. É uma previsão catastrófica, onde você não tem mais nem o recurso para a subsistência, mas nós podemos chegar nesse ponto. Porém, o governo ele tem que ter, o Poder Executivo tem que ter a humildade nesse momento de sentar com os representantes, os dois presidentes do Congresso Nacional, ou seja, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, que são, aliás, do mesmo partido do vice-presidente da República, falar, olha, vamos parar com a briga, vamos pensar na coletividade, vamos pensar no nosso país, vamos pensar na nossa população e parar com as picuinhas, vamos aprovar o que tem que ser aprovado, passar esse período de recessão, que seja o menor prazo possível para que a economia volte a entrar nos trilhos. Porque o que acontece? Nós já falamos aqui no passado sobre a questão da confiança do mercado no governo. E hoje, o que não se tem é confiança dos investidores em nosso país, ou principalmente nos nossos governantes. Então, aquele investidor que viria fazer uma aplicação de recursos no Brasil, não está fazendo mais. O empresário brasileiro, que não está vendo perspectiva no médio prazo, também está segurando. Da mesma forma que o consumidor
ele se retrai no consumo, o investidor também se retrai no investimento. Então, se você analisar até aqui na nossa região, tirando os investimentos que já estavam planejados nos últimos 6 meses, e a empresa não vai parar o investimento no meio, quais são os novos investimentos que estão começando agora em 2015? O que nós temos são empresas que tinham uma projeção de investir em 2015 e estão revendo a sua pauta de investimento. Estão deixando e protelando para o segundo semestre, por exemplo, para saber se as medidas que o governo está tomando agora, se elas vão ter o efeito necessário para que a economia volte a crescer. A gente vai para o intervalo comercial e vou perguntar para o Marcos Gabriel, depois do nosso intervalo. Eu tenho aqui a Folha de Londrina, que a matéria da Sofia Fernandes e da Gabriela Guerreiro, da Folha Press, mostram aqui o seguinte: o governo começa a ceder, né? Isso que o Marcos falou, que o governo tem que sentar com as casas do Congresso Nacional para começar a discutir. E o governo começa a ceder aí a questão e já aceita um reajuste escalonado da tabela do imposto de renda. A primeira é uma briga antiga de quem paga imposto de renda, para que a correção seja feita para você não mudar de faixa, às vezes por conta de um aumento de salário que você teve, um reajuste. Mas nós vamos conversar sobre isso e também conversar se a crise ela é só econômica ou ela é realmente política e o que fazer logo depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite estamos falando sobre economia com o economista e nosso comentarista de economia, Marcos Gabriel. E o Marcos falou agora há pouco que o governo tem que conversar um pouco mais com o Congresso, até para que as medidas que têm que ser tomadas na economia tenham aí uma situação favorável no Congresso. O presidente do Senado, Renan Calheiros, resolveu, todo mundo já sabe, devolveu a medida provisória dizendo que falava de economia, dizendo que não quer saber, que é inconstitucional, ou seja, arranjou um motivo. Alguns dizem que é por conta do que ele está na lista do Janot, né? E o governo não conseguiu segurar, tirou a Dilma, mas não tirou ele, e ele fez essa situação. Esta questão, esta briga política do governo com o Congresso não querendo votar medidas duras para o povo e, ao mesmo tempo, o mercado preocupado porque as medidas que os economistas dizem serem necessárias, que são as duras, não são tomadas. Como também não foram tomadas, é bom que se diga, em 2014, quando você esteve aqui diversas vezes e você dizia, olha, temos que corrigir os rumos da economia. E a presidente dizia em Brasília, não, está tudo certo, ela era candidata à reeleição, está tudo certo, são os pessimistas que dizem que a situação está ruim. Os pessimistas se mostraram corretos e ela mostrou que estava mentindo, literalmente, minha amiga, mentindo para você. Agora o povo tem que pagar essa conta e o Congresso não quer votar ou quer fazer negociação. A Dilma vai ter que sentar e fazer a negociação. Com certeza, Luiz. Infelizmente, a briga específica do Renan e do presidente da Câmara com a Dilma é uma questão pessoal. Ela não visa o interesse da coletividade, mas sim as questões negociais que existem dentro do Congresso e dentro do governo. O PMDB querendo mais espaço, o PMDB querendo influenciar mais nas decisões, fazer parte do núcleo duro do governo da presidente Dilma. E, na realidade, isso tem que trazer benefícios para a população e não malefícios. Então é importante que eles se acertem. Vale lembrar que o presidente da Câmara ele foi candidato contrário àquele que foi apoiado pelo Planalto. Então, tudo isso joga um tempero especial nessa crise econômica que nós estamos vivendo.
E os nossos governantes, os nossos congressistas, eles têm que ter o discernimento, eles têm que ter o entendimento de que as ações políticas deles nesse momento vai afetar diretamente cada cidadão que está em casa nos assistindo. Porque nós precisamos, nesse momento, trazer tranquilidade política para esse ambiente de crise econômica. Então, é importante que eles esqueçam as diferenças, nem que seja por alguns meses, coloquem e votem as ações e medidas que vai colocar o país nos trilhos novamente e depois eles se acertem para ver quem manda mais, né? Para ver se é o Executivo ou o Congresso que manda mais. Mas o importante é ter a calma e a tranquilidade para fazer as reformas, fazer as votações, fazer com que haja a economia de recursos necessários para que o governo volte aí a ter a base econômica que nós alertávamos em 2014. Então, por que você tem que fazer um superávit primário para se pagar a dívida? Por que você tem que colocar o país nos trilhos e a inflação na meta estabelecida pelo governo? Para que o mercado, para que o setor privado tenha a confiança que o governo vai fazer a coisa certa, independente de questões políticas, independente de eleição. Infelizmente, foi tudo isso que não aconteceu nos 2 últimos anos aqui no nosso país. Eu vou fazer aqui o contraponto, minha amiga, porque eu estou aqui com uma pulga atrás da orelha me dizendo o seguinte, mas espera lá, não vou dizer para você que o Congresso Nacional, e claro, sejam feitas todas as honrosas exceções, que o Congresso, principalmente a presidência das duas casas, trabalham nesse cabo de guerra com o governo, absolutamente em interesse, preservando o interesse da população. Claro, tem seus próprios interesses. Mas a partir do momento que o Congresso também endurece o jogo com a presidente, com a equipe econômica do governo, também não força o governo a trabalhar um pouco mais, a se esforçar um pouco mais, para que as medidas não sejam tão salgadas. Eu digo isso até com base aqui na questão do imposto de renda. O governo falou que não ia corrigir, né? Chegou aí a falar que não podia, não sei o que lá o quê, e o Congresso endureceu o jogo, e a partir daí um reajuste que não era aquele que todos esperavam, mas um reajuste um pouco melhor, acaba saindo a partir de uma medida provisória que deve chegar amanhã no Congresso Nacional. Esse endurecimento, embora feito com outros objetivos, acaba de uma certa forma tendo um benefício por tabela para a população? Olha, Luiz, qual que é o meu receio? Um benefício que você vai ter agora, por exemplo, as pessoas que vão pagar menos imposto de renda a partir do reajuste da tabela, ele vai ter um reflexo negativo no momento seguinte. Então, esse dinheiro que vai faltar para o caixa de governo, ele tem que sair de algum outro lugar. Alguém vai pagar a conta. Não, como diz não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, né? Então, se a equipe econômica estudou e analisou que esse recurso era necessário para atingir o equilíbrio, se não vai sair desse imposto de renda, vai sair de outro local. Vai sair alguém vai pagar essa conta. É que nem o aumento a redução da desoneração da folha de pagamento. Ou seja, que as empresas vão voltar a pagar mais imposto pela folha de pagamento. Então, significa que se eu não vou dar o reajuste do imposto de renda, então aumento 1% na folha de pagamento, ou aumento 1% no PIS/COFINS, de algum lugar o governo tem que tirar. Ou deixa de passar dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte coletivo, para a segurança pública. Exatamente. Ou seja, muitas vezes o meu raciocínio está errado, de repente, está deixando de tirar de quem pode pagar um pouco mais, para tirar de quem não tem. Exatamente. Então, você vê aí, eles pararam, os recursos do PAC só voltam a ser transferidos para os municípios a partir de junho ou julho de 2015. Então, quem tem obra contratada não tem o que fazer, né? Você tem aí a interrupção do programa Minha Casa Minha Vida, daquele cartão de R$5.000. Minha Casa Melhor. Da Minha Casa Melhor. Perdem bastante. Exatamente. E você tem aí o seguro-desemprego que foi rearranjado novamente e o trabalhador que antes ficava 6 meses no trabalho, perdia o emprego e poderia dar entrada no seguro, agora ele vai ter que ficar no emprego 1 ano e meio, se eu não me engano. Ou seja, os benefícios sociais... A pensão das viúvas foi roubada, literalmente, está sendo roubada, está sendo dilapidada pelo governo federal. Exatamente. Então, de algum lugar vai sair o recurso.
Infelizmente, nesse momento, o que o governo deveria fazer também para dar aquela ajuda é reduzir o número de ministérios, mas aí você vai pegar a base política do próprio partido, dos partidos aliados que vão ficar sem cargos para uma parte dos seus apadrinhados. Então, o governo deveria cortar na carne. Essa é a minha crítica ao governo. Ele não está cortando na carne, ele não está dando o exemplo de redução de custo. Ele está aumentando tributos, tirando dos orçamentos das famílias para aumentar o seu caixa, e ele está tirando benefícios das camadas mais baixas, como aquelas que acessam Minha Casa Minha Vida ou seguro-desemprego. Então, aí sim, essa pressão do Congresso Nacional para que o governo faça um novo rearranjo. Mas eu duvido, eu gostaria que eles fizessem isso, mas eu duvido que o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados tenham o poder de a hombridade de chegar para a presidenta e falar, olha, diminua 10 ministérios, porque nós, da base de apoio do governo, nós somos favoráveis à redução do gasto com funcionalismo público do governo federal. Diminua 10 e dos nossos pode tirar 3 ou 4, dependendo do partido A, do partido B. Ou seja, corta o meu, né? Não é cortar o do adversário. Né? Exatamente. Mas o que eles estão fazendo, ao contrário, aumentando os gastos do Congresso, aumentando os gastos, como esse escândalo que foi querer pagar passagem para a esposa do deputado ou o marido da deputada ir para Brasília, de graça. Né? Aliás, isso é um escândalo, isso é um absurdo. Né? Agora, tem outros detalhes também que não são tão escandalosos, mas são discutíveis. Por que cargas d'água, minha amiga, o Brasil precisa de um ministério, é uma secretaria, o nome correto, mas com status de ministério para pesca? Tá? Por que precisa dar um ministério para microempresa? Na verdade, não há necessidade especificamente de uma microempresa, tem que ter políticas públicas, tem que ter uma legislação condizente, mas é só para dar emprego para o ministro e para mais uma corriola inteira, ou seja, aumentando o gasto público. Exatamente, esse é o foco. Você não precisa ter determinados ministérios para que fale, não, ele tem que ter status de ministério para conseguir fazer a política pública acontecer. Isso não é verdade. Você tem que colocar lá que seja uma secretaria ligada a um ministério maior, onde essa pessoa ela tenha determinação e vontade de fazer acontecer. Você não importa qual é o escalão que você tem no governo, você tem que ter pessoa competente que conhece da área e tem que vontade de fazer o trabalho acontecer, seja na pesca, seja na micro e pequena empresa, seja no turismo, enfim, seja em qual área que for. Mas o governo, nesse momento, ele tem que cortar na carne, mas como ele tem que colocar os apadrinhados políticos nesses escalões, para que, teoricamente, o Congresso Nacional estivesse mais afável às leis, aos projetos do governo federal, mas isso não está acontecendo. Né? Ou seja, nós estamos tendo gasto, o governo federal não está tendo a tranquilidade que ele tem que ter no Congresso, então tem que rever. Não temos que só nós, trabalhadores, pagarmos a conta dos erros que aconteceu no governo federal em 2014. Aliás, eu gostaria de perguntar para o Marcos Gabriel, que é economista, mas também tem um viés político muito forte. Você, durante o 2014, nos anos anteriores, sempre teve essa postura de criticar a política pública, a política econômica do governo federal, que foi baseada, sobretudo, na questão do consumo. Na sua opinião, para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer muito a presença do Marcos Gabriel. Houve estelionato eleitoral? Porque a tarifa de energia não subiu antes da eleição, mas sobe tudo agora. O combustível não subiu, gerou um déficit monstruoso para a Petrobras e para as contas públicas, leia-se, e agora sobe tudo também. E, por fim, outras medidas que nós já comentamos aqui. Houve esse estelionato? Com certeza. A partir do momento que você promete uma coisa e você não entrega, você está, de certa forma, roubando o eleitor que votou em você, acreditando nas suas propostas. Isso pode ser matéria até da nossa reforma política, que você tem que cumprir o teu plano de governo. Se você mentir e fizer de forma contrária, você tem que ser cassado, porque você recebeu um mandato do povo e o povo que escolhe a partir de uma promessa que você não está cumprindo no dia seguinte que você começou esse novo mandato que o povo lhe deu. Se mentir na campanha, depois seria uma lei de responsabilidade eleitoral, digamos assim. Exatamente. De repente é uma ideia. Nós temos que mudar
e mudar esse país. E o que acontece na crise? Na crise existe uma oportunidade para você fazer diferente, mas fazer melhor o que você estava fazendo no passado. E aonde que se cresce na crise? Na crise se cresce as ideias inovadoras para você conseguir economizar e reduzir e fazer mais com o mesmo recurso ou fazer mais gastando menos. Quero agradecer ao economista Marcos Gabriel, muito obrigado, ótima conversa, uma ótima noite para você. Obrigado, Luiz César, e boa noite a todos que nos acompanham. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Olha, minha amiga, quanta informação na questão da economia. E eu quero fechar o programa de hoje mostrando para você a repercussão na imprensa escrita da vaia que a presidente Dilma recebeu na Feira da Construção Civil, lá no AMB, em São Paulo. Olha só aqui a foto que a Gazeta do Povo publicou. Dilma é vaiada ao visitar Feira de Construção Civil. Em 2 dias seguidos, é o segundo constrangimento pela qual passa a presidente da República. A foto aqui é do Sebastião Moreira, da agência F. E realmente, qual que foi a outra questão? Claro, o discurso que Dilma fez no domingo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, acabou sendo acompanhado em vários locais do país, ao mesmo tempo que a presidente estava na televisão, panelaço nas ruas do país em constrangimento, né? Ou seja, em protesto para a fala dela no Dia Internacional da Mulher. E agora ela foi até o AMB fazer a sua visita e, na verdade, não conseguiu andar pelos salões. Andou um pouquinho, as vaias foram tão insistentes que a presidente acabou indo embora. E a Folha de Londrina publica uma foto aqui, na foto do Nelson Antoine, do Estadão Conteúdo, que mostra bem. Queria que foca aqui, por favor, Giovanni. Olha a cara, minha amiga, da presidente Dilma, lá na feira, diante das vaias que ela recebeu, vaias insistentes. Não é aquela história assim, né, que a gente às vezes está acostumado, alguém vai falar, faz, não, essa foi vaia para valer. Ou seja, realmente Dilma, o povo dizendo que Dilma não estava sendo muito bem-vinda naquele local. O que é, a todo custo, algo para a gente raciocinar, para a gente refletir. Particularmente, eu não gosto desse tipo de manifestação. É uma questão, talvez, de educação, de postura. Não estou dizendo que esteja errado quem faz, mas eu, particularmente, não gosto. Acredito que nós temos que ter sempre respeito pelas autoridades constituídas. Eu posso discordar da autoridade, eu posso ser contra a autoridade, eu posso ser opositor da autoridade, mas afrontar com a vaia, eu acho que é uma coisa muito ruim, muito perigosa e beira a falta de educação. Agora, por outro lado, também me coloco no lugar, sou população como você, também no lado dos indignados, daqueles que estão indignados. Ao mesmo tempo que a presidente recebeu a vaia, olha só, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, disse na CPI que o tesoureiro do PT pediu um reforço de caixa para a eleição de 2010. Olha só aqui que saiu na Gazeta do Povo. Campanha de Dilma recebeu $300 mil do esquema Lava Jato, afirma
delator Pedro Barusco, né? Olha só, claro, o Partido dos Trabalhadores tem todo o direito de se defender, deixamos espaço, inclusive aqui, a quem de direito para queira se defender, e a Folha de Londrina também repercutiu. Barusco relaciona a corrupção à campanha de Dilma Rousseff. Ex-gerente da Petrobras afirma a CPI que repassou $300 mil para petista em 2010. O PT nega a afirmação. Claro, tudo tem que ser muito bem investigado, tem que ser provado, quem fala tem que provar, mas de qualquer maneira vai para a imprensa, vai para a televisão, vai para a internet e depois a presidente vai passear lá no INB, a pessoa, né, fala, olha, por favor, né, eu não quero que você vindo aqui na minha feira, onde eu estou trabalhando para tentar ganhar o meu dinheiro para poder fazer os negócios e manter aí, muitas vezes até situações que eu não gosto, como a questão, por exemplo, da Petrobras. De qualquer maneira, o país está numa situação bastante delicada, de muito conflito, e nessa hora é importante que as pessoas tenham calma, tenham paz e, sobretudo, tenham muita serenidade. De qualquer maneira, meu amigo, de qualquer maneira, minha amiga, a vida não está fácil para o presidente, até porque, como nós dissemos aqui várias vezes, ela prometeu um tipo de país na campanha e agora está entregando outro país para você e para todos nós. Muito obrigado por sua audiência, pelo carinho da sintonia. Nós voltamos na próxima edição do Pauta e Debate. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.